Fala pessoal, hoje vamos iniciar o terceiro bimestre e nosso assunto será a arte egípcia. A arte criada pelos egípcios foi muito diversificada e influenciou civilizações posteriores, como a grega. Em aspectos gerais, podemos dizer que, na civilização egípcia havia um rigoroso controle político e os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam e cultuavam em vários deuses. Eles também acreditavam que existia uma vida após a morte do corpo físico, ou seja, que depois de morrerem as pessoas experimentariam a eternidade, um pós-vida. E em razão da força das crenças religiosas e das hierarquias sociais presentes no Egito Antigo, a arte desenvolvida nessa civilização estava totalmente ligada às instâncias religiosa e política. Por esse motivo, toda a produção artística do período possuía uma utilidade. Por exemplo, uma imagem de um corpo não serviria apenas para representar o próprio corpo para outras pessoas verem, mas para preservar a imagem da pessoa em questão, que na maior parte das vezes era um faraó ou uma autoridade, por toda a eternidade. E enquanto existisse essa imagem, a pessoa seria lembrada e sua alma estaria viva para sempre. Para que isso fosse possível, os artistas egípcios não se preocupavam com padrões de beleza, mas com a fidelidade de sua obra à aparência física das pessoas retratadas. E era necessário que os mortos estivessem representados da maneira como eram durante a vida. Por isso, a arte egípcia pode ser considerada uma arte tumular, pois era produzida para ficar no túmulo e para serem vista apenas pelos mortos. A arte egípcia possuía rígidas regras de proporção e fórmulas fixas, e seus princípios, assim como os religiosos, não podiam ser mudados. Desse modo, os artistas não tinham a liberdade para desenvolver estilos próprios. Entre os principais aspectos, podemos perceber a preferência pelo ângulo de maior visibilidade. Na arte egípcia, o rosto como um todo, os braços, as mãos, as pernas e os pés eram representados de lado ou de perfil. Já os olhos, as orelhas e o tronco eram representados de frente. E na escultura, a imagem era pensada e produzida para ser vista por um único ângulo, que era de frente, sem a necessidade do espectador contorná-la. Outro aspecto marcante era a geometrização das formas, a maneira como os elementos eram representados graficamente e obedeciam mais a uma norma geométrica do que as formas encontradas na realidade. A diferença de cores também era bem constante e na pintura a cor da pele dos homens era mais escura que a cor escolhida para representar o tom da pele das mulheres. Sempre que observamos a arte de um período anterior ao nosso, é preciso que esqueçamos por um instante o olhar atual sobre o mundo e observemos o contexto histórico e cultural do período. Dentro de toda a produção egípcia ocorreram diversos avanços arquitetônicos, matemáticos, artísticos e sociais, que estiveram presentes em diversas outras culturas ao longo dos séculos. As principais produções artísticas e arquitetônicas egípcias ocorreram ao longo de dois períodos de sua civilização, o Antigo Império e o Novo Império. O Antigo Império foi o período em que as pirâmides foram construídas, e a pirâmide mais antiga, denominada Sacra, foi construída por volta de 2750 a.C., em forma de escada ou escalonada, e originalmente tinha 60 metros de altura, permanecendo sólida até os dias de hoje. Com o passar do tempo, outras pirâmides foram construídas já sem a forma escalonada, como as da necrópole de Gizé, sítio arqueológico composto pelas pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Outro símbolo do Antigo Império é a esfinge, monumento com o corpo de leão e rosto humano. O rosto da esfinge é atribuído ao faraó Quefren, e para os egípcios, a esfinge reunia a força animal e a sabedoria faraônica, e era um espírito protetor das três pirâmides de Gizé. Durante o Novo Império, não houve mais a construção de pirâmides, e esse período foi marcado pela separação entre templos e túmulos, com a construção de obras arquitetônicas tumulares, em regiões conhecidas como Vale dos Reis e Vale das Rainhas, em Luxor. Aqui, existe uma diferença para o período inicial, porque os templos passaram a ser construídos somente para cultuar os faraós. Durante o Novo Império, o elemento arquitetônico mais importante eram as colunas construídas em abundância nos templos, onde os fiéis faziam procissões para chegar ao local do culto. Além das colunas, haviam os obeliscos,
cuja ponta feita de ouro captava a luz solar e irradiava na terra conforme a crença egípcia. Uma mudança importante ocorreu no século XIV a.C. com o faraó Akhenaton, que aboliu o politeísmo e começou a cultuar apenas o deus Sol, que em vez de Ra passou a ser chamado de Aton, como se o faraó não se via como um deus, mas como um representante de Aton na Terra, e as representações artísticas desse período sofreram transformações por conta disso. E anteriormente existiam diferenças visíveis na representação do faraó como uma autoridade, e as imagens, em sua maioria das vezes, exaltavam os feitos e as vitórias dos faraós. Mas agora, Akhenaton dava valor à sua família, como a representação de cenas do cotidiano com sua esposa e filhos. Fato que não durou muito tempo, porque o filho de Akhenaton, chamado Tutankhamon, assumiu o poder e restabeleceu o politeísmo no Egito, retornando também aos antigos cânones da arte.